Chegou um mês onde temos mais chances de conseguir alinhar a nossa mente com o nosso coração e as nossas mãos. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Nós estamos ainda na energia da lua nova, estamos nesse mês maravilhoso que é o mês de Leão. Teremos a mudança da lua também ainda essa semana, no dia 5. Mas o que importa agora é que a gente segue na energia da lua nova. Nós tivemos esse momento de conexão com a alma de Ravi Zaki Luria, então do dia 2/8, na verdade, às 18 horas da segunda-feira até às 18 horas da terça-feira. Nós estamos aqui nos encontrando às 8 da noite para você que está assistindo Práticas que Despertam na terça-feira. Então, a gente acabou de encerrar esse momento de conexão com a alma do Rabino Isaac Luria. O Rabino Isaac Luria é uma alma elevadíssima, um espírito de luz que nos ajudou muito. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Como a gente está nesse mês maravilhoso de Leão, nós temos algumas aberturas cósmicas importantes e você que acompanha a prática já está se preparando para encerrar as 3 semanas estreitas, agora no dia 9 de Ave, que é o dia 6/8. Então, a gente tem esse dia considerado como o dia mais negativo do ano por conta da destruição dos templos. Em contrapartida, nós temos o dia 15 de Av, que é Tubav, que vai cair no dia 12 de agosto, que é o dia do amor. A semana que vem a gente vai começar a falar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão do amor, do coração, de leão, sempre trazendo aquelas combinações de conceitos para ajudar a todos nós compreender todo esse processo que a gente vive de uma forma melhor, mais leve, mais harmônica que possível, assim que a gente consegue seguir essa vida de transformação e de aprimoramento. Então, como a gente está aqui nessa energia fresquinha da alma de comemorar Ilulá, que é o aniversário de morte dos justos, das almas elevadas. Então, na Cabala tem essa ritualística também, quando tem o aniversário da morte de alguma alma justa, os tzadiks, né? São consideradas as almas iluminadas que ajudam a gente a compreender melhor a divindade, o mundo do Criador e trazer isso para o nosso dia a dia. E o Rabino Isaac Luria, ele é conhecido como o leão, o Ari HaKadosh. Ele viveu entre 1534 e 1572. Ele morreu aos 38 anos, tão jovem, em 15 de julho de 1572. A data correspondente no calendário judaico a 5 de Ave de 5332. Então, dia 5 de Ave, que foi das 18 horas de ontem até as 18 horas de hoje, está aqui representando essa energia, ajuda a gente a conectar com essa energia. Isso que é a Ilulá, quando a gente celebra a alma de um justo, a gente está conectando com essa energia, porque se acredita que nesse dia de comemoração de falecimento, essa alma se aproxima do nosso mundo, ela traz de novo as bênçãos para a gente. Então é por isso que a gente costuma conectar com a alma dos justos. A gente já conversou aqui sobre a conexão com a alma de José, que foi a fonte da prosperidade e do sustento. E agora a gente está falando aqui da alma do Isaac Luria, o Ari. O Ari desenvolveu um novo sistema para a compreensão dos mistérios do Zohar, chamado de método luriânico. É a cabala que a gente segue aqui, a cabala que a gente conversa, que eu trago para vocês esses conceitos, essa cabala, o método luriânico. O sistema cabalístico do Ari cobre literalmente milhares de páginas e aborda praticamente todo tipo de pensamento. É, portanto, absolutamente impossível resumi-lo de forma adequada. Contudo, os elementos básicos do sistema são as 10 sefirós, os 4 universos e os 5 níveis da alma.
Caso você não lembre, estamos aqui agora falando sobre os 5 níveis da alma. A gente tem Nefesh, que é um nível físico, Ruach, que é um nível emocional, Neshama, que é o nível da consciência, Hayah, que diz a respeito à coletividade, e Eridá, que é a unidade. Então, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa alma, nós vamos alcançando esses níveis. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue elevar a nossa alma, mais a gente consegue desenvolver esses níveis da nossa alma. Para te lembrar também, ou caso você não conheça, aqui está a árvore da vida, um esquema, né, uma representação da árvore da vida, que é esse sistema de colunas, as 3 colunas, e as sefirás, a sefiró, né, cada sefirá é o singular, sefiró o plural, a cada sefirá ela nos conecta a um atributo da divindade e nos auxilia a desenvolver essas virtudes dentro de nós. Nós temos aqui nessa representação, olha que Celeste, participação especial de Celestinha. Nós temos aqui nessa figura, além da árvore da vida, se você olhar aí à direita da imagem, você tem também a divisão dos 4 mundos. Atzilut, o mundo da emanação, Briá, o mundo da criação, Yetzirá, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo da manifestação. Ah, esses mundos, eles têm as letras hebraicas respectivas, correspondentes ao nome sagrado, ao tetragrama, então você pode ver aí Atzilut, Yud, Briá, Rei, Yetzirá, o Vav, e Asiá, o segundo rei, e também a representação com os naipes do baralho. É um estudo para a vida inteira, a gente aprender sobre a árvore da vida, decifrar os caminhos que a gente pode seguir, são 22 caminhos correspondentes aos arcanos maiores do tarô. Enfim, olha, é uma infinidade de conceitos e que a gente pode, sempre que possível, acessar para nos ajudar a compreender melhor isso tudo aqui que a gente vive. É sempre bom dizer que a Cabala não é uma religião, e sim uma filosofia. Ela pode ser aplicada a todas as religiões. Mas o que eu acho mais importante mesmo é que nos ajuda a compreender a religiosidade, o Criador, a criação, nós, como recipientes dessa luz do Criador, qual a nossa função, como a gente consegue compreender melhor as coisas, como a gente consegue trazer para o nosso dia a dia esses conceitos, tanto religiosos quanto filosóficos. O importante mesmo é a gente praticar. E eu divido aqui isso tudo com vocês porque a Cabala foi uma das ferramentas que me ajudou e me ajuda muito a compreender todas essas questões, a relacionar tudo que eu gosto em relação à Umbanda, à medicina chinesa, ao próprio catolicismo, ao kardecismo, ao budismo, a Seishonoye. Eu sou uma pessoa muito curiosa em relação a todas essas religiosidades, essas religiões, né, esses conceitos, essas filosofias, e a Cabala foi a ferramenta, é a ferramenta que me ajudou a compreender isso tudo, a relacionar isso tudo e, acima de tudo, a praticar e conquistar as transformações da minha vida, que é sempre isso que eu desejo para todos nós. Práticas que despertam, que a gente consiga fazer coisas que despertem em nós o nosso melhor, a nossa transformação, nos ajudam a conquistar aquilo que a gente quer. Como a gente está nesse mês maravilhoso de Leão, é bom a gente lembrar da porção da semana. Nós começamos agora o último livro da Torá, Devarim, que é Deuteronômio, então significa palavras. Essa é uma porção que não tem um Zohar correspondente, mas é a porção onde Moisés começa a falar com o povo, a se despedir do povo, a abordar novamente todas as leis, todas as práticas, o que é de mais importante, ele quer que fique com o povo, que passe
como um aprendizado mesmo, as lições que ele deixou para todos nós. Então, é uma leitura muito interessante. A gente pode pensar que já vem aí um fechamento, nós estamos nos preparando para finalizar um ciclo de leituras para iniciar outro. Então, são sempre energias muito significativas, onde a gente deve compreender que é sempre muito importante a gente relatar aquilo que a gente vive, a gente deixar claro para as outras pessoas que vão dar continuidade às nossas obras, o objetivo, qual é o real significado de tudo isso que a gente vive, e essa porção traz para a gente esse ensinamento. No dia 1/8, a gente teve a conjunção exata de Marte a Urano, eu coloquei lá no Instagram, se você quiser dar uma olhadinha no Instagram, Renata Conte Pereira, dá uma olhadinha lá nas publicações. Estou falando dessa conjunção de Marte e Urano. Muitos astrólogos estão falando sobre isso, porque é uma energia que vai desencadear, por isso Marte é o disparador de eventos, vai desencadear muitas organizações na nossa vida. Então, o que não serve mais vai ser retirado, o que precisa continuar será salientado. É hora da gente abrir mão mesmo daquilo que nos desgasta. Eu aprendi uma coisa muito interessante no curso de astrologia, que Urano ele traz o rompimento por desgaste. Então, ele é um planeta considerado dos rompantes. Tem até texto sobre Urano no meu site, renataconte.com.br, falando só de Urano, que é a liberdade de você ser o que você é. Esse planeta traz para a gente isso. E como Marte também simboliza a coragem, junto com o signo de Leão, com o mês de Leão, despertando em nós essa coragem. Leão, ele representa o nosso coração. Coragem é você agir com o coração. E vem esse aspecto no céu cobrando da gente, num bom sentido, porque isso também vai fazer um mau aspecto com Saturno, e Saturno ajuda a gente a ver a realidade como ela é. Então é isso. Ótimo. Quem é que está na sua vida, quem é que não está, que situação é boa, que situação não é. Você está de saco cheio de alguma coisa? Então chega. Não adianta querer sustentar isso que você está com o saco cheio, porque por mais que você queira manter com esse aspecto no céu, o que não é bom não ficará. O que não é bom não continuará. E a gente tem no dia 5/8 a chegada da lua crescente. Olha só, 5/8 a lua crescente. 6/8 o 9 de ave. Então, o que é que você quer na sua vida? O que é que você quer fazer crescer na sua vida? O Rabino, junto com a Jaqueline Diniz, eles fizeram uma live a semana passada sobre o mês de Leão, a energia do mês de Leão, e um- uma coisa assim muito linda que o Rabino falou, já vou deixar aqui a energia do mês de Leão, uma coisa muito linda que o Rabino falou, e que olha só que legal essas coincidências, né, que nunca existem para quem procura. A gente tem o Ari, que representa o leão, que é esse signo que traz para a gente essa força do coração, do amor, da generosidade, uma liderança natural. E a gente está falando aqui do dia 6/8, 9 de ave, que é considerado o dia mais negativo do ano por conta da destruição dos templos. Mas vejam só que coisa linda que o Rabino trouxe, mais um ensinamento, sempre é um ensinamento ouvir o Rabino, ter aula com o Rabino, fazer palestra com o Rabino. Com o Rabino não só, né, gente? Com as pessoas que ajudam a gente a entender melhor a vida e trazem para a gente esses conceitos que nos conectam à força do Criador. Mas, de qualquer maneira, o que ele trouxe, eu coloquei no texto do mês, inclusive, os templos, eles não foram destruídos à toa. Nada acontece sem que o Criador não saiba. Nada acontece que não esteja de acordo com a lei do Criador, com a vontade do Criador. Por isso que eu insisto tanto aqui com a gente que tudo é em nosso benefício. Então, se os templos foram destruídos, é porque a divindade não mais habitava esse templo.
Por que que eu estou falando sobre isso aqui? Porque é justamente se a gente tem essa energia de leão que traz para a gente a generosidade, o amor, leão rege o nosso coração, ajuda a gente a trabalhar essas energias de uma maneira mais forte. Naturalmente, a gente pode ter mais liderança, a gente pode ter mais carisma, mas também tem o lado B. É um mês onde a gente pode desenvolver muito a nossa negatividade através do ego. Em vez de sermos altruístas, podemos ser egoístas. Em vez de sermos líderes, podemos ser tiranos, controladores, não gostar de pedir ajuda. Então, ao mesmo tempo que a gente pode desenvolver a luz, a gente também pode desenvolver a sombra. E o ensinamento do Rabino, mais um ensinamento do Rabino que a gente deve, eu acredito, aplicar nas nossas vidas, é que se os templos foram destruídos, é porque lá não habitava mais a divindade. A divindade, quando está presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso corpo, no nosso templo religioso, no nosso trabalho, ela traz luz. E tudo que traz luz traz amor, traz felicidade, traz harmonia, traz estabilidade. Agora, se a divindade não habita mais o local, seja ele qual for, se não há luz, quem entra é a sombra. E se há sombra, ela precisa ser destruída. Então, os templos foram destruídos porque as pessoas que lá habitavam não estavam mais trazendo a divindade, não estavam mais cultivando a luz. E sim, já havia muita briga, muita disputa, muita vaidade, ego, poder. Eu acho, gente, isso tudo tão atual. Eu tenho certeza que você também vai concordar comigo. Isso tudo é tão atual. Se a gente for ver aqui no nosso país mesmo, se a gente for ver as disputas políticas, vamos ser honestos, ó, vamos usar essa honestidade do mês de Leão. Vamos ser honestos. Alguma dessas pessoas que estão em evidência disputando o poder do nosso país são verdadeiramente altruístas? Pensam de verdade nos benefícios para todos? Será que não há uma disputa de ego, de vaidade? Quem pode mais? Quem manda mais? Quem ganha mais? Por isso que eu estou muito feliz com essa conjunção de Marte e Urano. Já faz tempo que a gente vem falando sobre isso aqui, inclusive, mas na parte da astrologia, ainda mais desde 2020, as velhas estruturas vão cair. Chega disso. Então, onde não há luz, há sombra. E aí, como o Rabino mesmo disse, o templo vira o quê? Um prédio, uma construção, sem alma dentro, sem luz dentro. E por isso, obviamente, que vai ser destruído. Então, a gente pode usar isso em nosso favor, usar isso em nosso benefício, lembrando dessa energia que está presente para todos nós ao longo desse mês de Leão. E como todo mês, a gente tem também os pontos de correção ao longo do mês e a correção para todos nós, lembrando a você que tem o Sol em Leão, a Lua em Leão, o ascendente em Leão, isso vai ser mais forte, mais presente na sua vida. Mas todos nós somos leoninos ao longo desse mês. Então, todos nós temos essa oportunidade de fazermos as nossas correções. Tikkun é o termo hebraico para correção. Então, ao longo desse mês, é importante que nós todos sejamos um pouco mais sensitivos, a gente pode usar um pouquinho mais da nossa sensibilidade, usar os nossos pontos fortes para ajudar os outros e não para dominar, nem para controlar.
olhe, escute e sinta o outro. Não seja o centro das atenções. Então, como a gente às vezes fica muito animado, muito empolgado, principalmente quem tem essa liderança natural, pode às vezes não escutar bem o que os outros estão falando, não prestar muita atenção no que está acontecendo ao redor e até em certos momentos se mostrar um pouco arrogante. Então vamos ter bastante cuidado com isso, pensar antes de falar e lembrar desses pontinhos para que a gente tenha bastante oportunidade de realizar as nossas correções. A gente tem muita oportunidade ao longo desse mês. E mais uma vez, como a gente fala de leão, de coração, de amor, a gente está aqui firme no propósito de alinhar o nosso cérebro com o nosso coração, com as nossas mãos. Então, a gente tem muita chance ao longo desse mês para poder colocar isso tudo em prática. A gente tem as letras do mês. As letras do mês são a letra Kaf, que rege o Sol e trata da lei de retorno com sua forma de ferradura. Então, pode ajudar a gente a esclarecer situações repetitivas, aquilo que a gente não quer mais que aconteça nas nossas vidas e ainda continua acontecendo. Se a gente meditar na letrinha Kaf, a gente tem uma ajuda extra para compreender um pouquinho mais ou compreender melhor por que essas situações estão se repetindo na nossa vida. E Kaf rege o Sol, então isso pode ajudar a meditar nessa letra, pode ajudar a gente a iluminar essas situações. A letra Tet rege o signo de Leão, se assemelha ao útero e identifica a presença da Shekinah. Shekinah é a presença divina, reforça a bondade e revela coisas perdidas, a letra Tet. Outro significado muito importante dessa letra é que ela ajuda a formar a palavra lama. E lama, às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue enxergar bem essa lama nesse sentido de que está tudo um pouco confuso, quando você vê uma coisa e não compreende bem, ou que muitas vezes a gente pode se sentir atolado na lama, ver uma coisa sem saída, não encontrar luz no fim do túnel. E isso tudo tem a ver com o que a gente conversou a semana passada, inclusive eu vou deixar aqui no final do vídeo a nossa transmissão da semana passada, para quem não teve oportunidade de assistir, e eu fiquei muito satisfeita quando eu assisti a live do Rabino, que ele falou justamente sobre isso, a letra Tet, a lama, você se sentir atolado, e de repente você não está conseguindo ver as coisas direito. E aí você meditar nessa letra ajuda você a remover essa visão turva. E a gente conversou semana passada de colocar outro óculos, né? De repente você está enxergando uma situação meio embaçada e você coloca o óculos, uau! HD, High Definition, eu falo isso de usar óculos. Você consegue entender melhor as coisas, consegue ver de uma outra forma. Então, a gente vai meditar ao longo desse mês em praticar esse bom olhar, em remover as cascas da nossa visão. Se você está se sentindo um pouco atolado de coisas, meditar nessa letrinha T te ajuda a gente a iluminar essa situação, a identificar a presença divina e ter força para poder sair disso, renascer dessa situação. Então, ao longo desse mês, a gente pode usar essas ferramentas Kaf e Tet, sempre da direita para a esquerda, e é assim que a gente medita nas letrinhas hebraicas, e essas são as ferramentas que a gente pode usar ao longo desse mês. Outra ferramenta excelente é meditar na linha do Anabekoa. A quarta linha do Anabekoa nos conecta à esfera de Netzach, ajudando a gente a cultivar a perseverança. Então, se você meditar nas 3 primeiras letrinhas da quarta linha do Anabekoa, Bet, Tet, Resh, você estará meditando em ter persistência. Já Tzadik, Tav, Gimel ajuda a gente a ter resiliência, meditando na linha toda, Bet, Tet, Resh, Tzadik, Tav, Gimel, ajuda a gente a terminar o que começamos,
a ter mais determinação para seguir adiante e tenacidade para completar as tarefas mais difíceis. Tenacidade é aquela disciplina aliada à força de vontade. Vamos usar a figura positiva de Leão, aquele que cuida de todos, protege a todos, é um líder natural, cheio de coragem, cheio de motivação e força para fazer o que tem que fazer. A gente vai conectar com esse lado positivo desse mês para trazer para as nossas vidas tudo de bom que a gente quer, que a gente merece e ter essa disciplina para poder fazer as nossas queridíssimas e almejadas transformações. Certo? Dicas para o mês de Leão: seja sensitivo, leva tempo para pensar antes de falar. Eu que sou uma pessoa faladeira, vocês já sabem, fico tão contente quando eu consigo não falar. Isso já para mim é uma conquista imensa, imensa, imensa. Viver situações onde você consegue perceber que você quer falar uma coisa, mas você não fala. Ah, como isso é bom para quem é como eu, impulsivo. Leão, gente, é um signo de fogo. Não traz essa energia da impulsividade também. Assim como Áries, assim como esses signos de fogo trazem esse ímpeto, essa energia, essa impulsividade. Então é muito bom quando a gente consegue, ó. Nossa, acho melhor não falar isso. E não fala. E no começo você até pensa que não é bom falar, mas acaba soltando, sabe? Essa coisa para quem é muito impulsivo. Quando viu, já foi. Opa! Medita, usa as ferramentas. Se não for as ferramentas da Cabala, a ferramenta que fizer sentido para você. O importante é sempre isso. Usou a ferramenta, percebeu a diferença, continua usando. Aprimora a sua prática, porque ela de verdade está te despertando. Então, vamos ser mais sensitivos. Leva tempo para a gente conseguir, mas assim que você conseguir, quando você percebe que você já conseguiu, pode ter certeza que você vai se encher de energia para conseguir ainda mais. E na seção avisos, eu convido você a entrar no meu site, renataconte.com.br, e ler o texto do mês de julho. Estamos aqui na primeira semana de agosto. Olha, eu publiquei no último dia do mês. Fico muito feliz de manter essa disciplina que eu venho conquistando desde 2016. A minha proposta é publicar um texto por mês no site e eu estou conseguindo desde então, justamente porque consigo manter essa disciplina. Então, publiquei aí no dia 31, último dia, mas ainda era o mês de julho, um texto que fala sobre o mês de Leão. Se você puder acessar o site, me prestigiar lá, eu agradeço, renataconte.com.br. Compartilha com aquele leonino amigo seu, com aquela pessoa que quer aprender sobre Cabala. Inclusive, eu fico muito grata às pessoas que estão compartilhando, sim, tanto práticas quanto os textos. Eu agradeço imensamente. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva. Deixa aqui o seu joinha se você estiver gostando dos nossos encontros. Comente o que você puder comentar. Se você está usando as ferramentas, se está fazendo diferença na sua vida. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo, sempre na descrição do vídeo, tem o link de acesso para você entrar lá no nosso grupinho do WhatsApp. Eu vou mandar aqui as letras do mês de Leão, a linha do Ana Becoa, para que você possa usar essas ferramentas, se você quiser praticar. Eu agradeço imensamente todos aqui e fica a dica que tem lá no site um texto sobre o mês de Leão. Certo? Eu desejo uma semana maravilhosa para todos. Sábado, de sexta para sábado, em pleno Shabá, dia 9 de Ave. Então, vamos nos libertar desses velhos conceitos. Então, não é um dia mais negativo do ano. Muitos ainda consideram isso como o dia mais negativo do ano. Mas a gente pode entender dessa outra forma. Onde não há luz, há sombra. E o que é que a gente quer? A gente quer na nossa vida luz. Então, quanto mais luz a gente tiver,
Quanto mais luz a gente conseguir conectar, mais harmonia, mais alegria, mais vida nas nossas vidas nós teremos. Então, eu desejo uma excelente conexão para todos. Desejo que todos nós consigamos de verdade colocar o nosso foco na luz, na verdade, na harmonia, no amor, no amor. A semana que vem a gente vai falar mais sobre o amor, os níveis do amor, como a gente pode fazer para cultivar mais amor nas nossas vidas, quais as ferramentas que a gente pode usar. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora também muito importante, esse mês de Leão, a gente pode resumir tudo aqui, então, do nosso encontro de hoje, que também hoje mais pareceu uma mini aula do que não sei o quê. Resumir todo esse nosso encontro, onde o principal ponto de correção que todos temos ao longo desse mês de Leão é transformar o ódio gratuito em amor incondicional. Ódio gratuito em amor incondicional. Veja, se alguém te fez alguma coisa e você sentiu uma raiva, um odinho dessa pessoa, tudo bem, tudo bem. Mas muitas são as vezes que a gente sente ódio gratuito. A pessoa não tinha intenção de te magoar, a pessoa nem fez aquilo para te ofender, mas você, com o óculos errado que você estava usando, você entendeu aquilo de uma maneira completamente distorcida e começou a cultivar um ódio gratuito no seu coração. Então, a gente tem toda a oportunidade ao longo desse mês de transformar o ódio gratuito em amor incondicional, que a gente consiga, que todos nós consigamos, assim seremos mais luz, e quanto mais luz a gente é, mais luz a gente emana, mais a gente ilumina a gente e ao redor da gente. Então, que todos nós tenhamos essa disciplina e essa força para fazer isso, principalmente nesse Shabá do dia 9 de Av. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão, gente, hoje para mim foi muito, muito, muito bom. É muito bom sempre, mas hoje, ó, especial, porque a gente está aqui alinhando ainda mais o nosso cérebro, o nosso coração e as nossas mãos. Excelente semana e até a semana que vem. Tchau!